Oi, turma, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre a cidadania, uma conquista no Brasil. O que vem a ser cidadania? Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e cumprimento de ambos contribui para uma sociedade mais equilibrada. Então, a sociedade ela só vai estar equilibrada se forem respeitados e seguidos os direitos e deveres da nossa Constituição. Em 1793, os franceses prepararam um conjunto de princípios para proteger as pessoas na sociedade. Por isso, escreveram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, eles prepararam esses conjuntos de princípios em 1793. Prestem atenção. O principal desses direitos está regido assim. Artigo 1º. Os homens nascem e vivem livres e iguais em direitos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Nesta declaração estavam listados os direitos dos cidadãos, direitos que deveriam ser respeitados por todos, que são os direitos individuais, os direitos sociais e os direitos políticos. Porque a escravidão foi um obstáculo aos direitos individuais, né? Eu precisava ter os direitos individuais que já estavam garantidos na nossa Constituição, mas a escravidão foi um obstáculo. Porque a escravidão foi responsável pela dificuldade de se construir no Brasil a noção de cidadão, isto é, do indivíduo, que tem direitos civis e políticos em um país, porque eles viviam presos, né? Ligados às ordens dos senhores. Então, eles não tinham direitos, eles só tinham deveres. Quando eles eram trazidos para o Brasil, perdiam sua nacionalidade, deixavam de ser africanos e não eram reconhecidos como brasileiros. Então, se eles perdiam sua identidade, não eram reconhecidos, logo eles não tinham os direitos de um cidadão. Aí você tem uma imagem de 24 de fevereiro de 1932, né? As brasileiras conquistam o direito do voto, né? Foi em 1932. Por quê? A falta de instrução foi um obstáculo aos direitos sociais. Existia o direito ao voto, mas elas, por não ter instrução, não exerciam esse direito. A falta de direitos sociais, como o direito à educação, atingiu várias pessoas da sociedade brasileira, retirando o pleno direito à cidadania, como, por exemplo, o direito ao voto. Porque, sem instrução, não conhecia seus direitos, não conhecia seus deveres e ficava longe do que elas poderiam participar. Na atividade do livro de vocês, da página 37, aí a gente tem o artigo 1º da Declaração do Homem e do Cidadão, escrita em 1793, na França. Afirma que os homens nascem e vivem livres e iguais em direitos. Associe corretamente as colunas. Então, primeiro, na letra A, situação de parte da população. Parte da população era escrava. Nessa época, boa parte da população era escrava, né? Pessoas que eram privadas de vida e de liberdade. Os africanos escravizados. Esses
não seguiam, não tinham direitos que estavam explícitos na nossa Constituição. Documento que contém alguns dos direitos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Constituição brasileira nessa época. Então, a Constituição é quem detinha parte desses direitos da Declaração do Homem e do Cidadão. Para finalizar nossa aula, vocês devem entender que cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais. Esses direitos e deveres vocês irão encontrar na Constituição, pois cada país possui a sua Constituição. Na Constituição, iremos encontrar os direitos individuais, sociais e políticos. Para se ter uma sociedade equilibrada, é necessário, que os cidadãos respeitem e cumpram seus direitos e deveres, Porque se você não respeitar, a sociedade vai ficar desequilibrada. Há tempos atrás, a falta de instrução foi um obstáculo aos direitos sociais. Mas isso se permanece até hoje, porque até hoje as pessoas ainda não conhecem seus direitos e seus deveres. Por isso, vocês precisam ter em mente que a educação é capaz de proporcionar a vocês o conhecimento para respeitar e cumprir os artigos da nossa Constituição. Então, só a educação é que vai proporcionar a vocês isso. E aí vocês irão se tornar um cidadão atuante no seu país, que é o mais importante. Então, assim, abrace de verdade a educação, estude, busque o conhecimento, tire dúvida, que isso vai ser muito importante para a sua formação. Um grande beijo e até a próxima aula.